Felipe Guerra, 38 anos, chegando nos 40. Sou jornalista, comunicador, trabalho como locutor também, né, hoje, para algumas empresas, alguns lugares. Estamos à disposição aí para saber o que a Kelly quer perguntar, no que eu posso ser útil, no que eu posso ajudar hoje aqui. Felipe, você já esteve em Israel. Uma das coisas que as pessoas falam muito sobre Israel é um país violento, é um país que ataca, é um país que... O que você pensa disso? Bom, eu tive em Israel 3 vezes, né? Sou um pouquinho suspeito para falar, até pela descendência judaica. Uma delas eu morei 5 meses lá, em 2017. Dá para perceber que a comunidade ou a sociedade israelense é bem diversificada, né? Então sempre vai ter pessoal um pouco mais à direita, mais à esquerda, os de centro, como acho que em qualquer lugar do mundo, né? Mas eu percebo que lá eles levam uma política muito a sério, assim, uma coisa bem aguerrida, né? Não que aqui não seja, está sempre também mais nos últimos tempos no Brasil, mas... E aí eu sinto que... Eu não sei se eu fui privilegiado, mas às vezes que eu tanto fui para passear, conhecer, quanto morar em Israel, eu nunca senti nada de perigoso. Não tive a questão dos mísseis, por exemplo, né? Você não tinha a questão da violência urbana, né? Você poderia sair, quantas vezes eu não saía perfeitamente com o celular à noite, mexendo na rua, ou carteira aberta para ver alguma coisa, né? E, por exemplo, vai de uma balada, um barzinho, até em casa, passando pela praia sem ninguém incomodar. Então tem muito isso, essa liberdade, né? Claro que do 7 de outubro para cá as coisas mudaram um pouco, né? A gente tem essa questão da violência, mas assim, Israel... a gente viu isso em diversos momentos desde que começou essa guerra, da valorização da vida, né? Então a gente vê que, por exemplo, os israelenses eles tentam valorizar a vida acima de qualquer coisa. Putz, infelizmente uma tragédia, alguém foi morto, alguém faleceu, enfim, né, na faixa de Gaza, onde os reféns eram mantidos, né? Alguns ainda são até agora, até hoje, né? A gente está gravando esse podcast faz menos de um mês, vai fazer 2 anos, né, de guerra. Então eu acho que tem essa diferença, né? Porque infelizmente o lado de lá que tem o Hamas, que se apropria, que usa, né, muitas vezes as pessoas como escudos humanos para a própria população, né? Ontem mesmo assisti um vídeo, não sei se você viu, de um menino, um rapaz palestino sendo chicoteado, assim, né, por alguma coisa que ele não concordava, alguma coisa que ele fez se rebelando, né, contra o Hamas. Então, assim, é uma coisa que eles amordaçam o próprio povo, né? Mas esse ódio, talvez eu esteja misturando um pouco os assuntos, mas estou tentando manter uma linha aqui. Esse ódio atemporal por Israel, por judeus, né? Não vem da Segunda Guerra do Holocausto, não vem da paz judaica do Pêssar, com a libertação do povo, né, da estrada do Egito. O Purim também, uma outra festa que a gente tinha o Mordecai na época que não se ajoelhava para o rei, ficou bravo, furioso com isso, a rainha Esther salva o povo. Então, assim, são alguns capítulos que vão se repetindo na história, né? Então não é uma coisa nova. Mas eu acho que, infelizmente, né, isso mostrou o lado mais vil, mais torpe, assim, das pessoas de festejarem, né, festejar quando um israelense morre, né? Outro dia, você deve lembrar, o Ariel Lubner, que é um brasileiro, um soldado que faleceu algumas semanas atrás, tinha gente comemorando, tinha gente falando, bem feito e tal. E para a sociedade israelense, acho que nós, né, eu, assim, sendo judeu também, a gente lamenta muito, né? Não é só lamentar a morte dos reféns que lá estão, mas também dos soldados, né, que tem que ir até lá. Não é uma guerra convencional, é uma guerra que você luta tanto na parte aérea, de mísseis, drones, né, e tentar, com o Iron Dome, conter os mísseis do lado de lá, e uma guerra ao mesmo tempo terrestre, porque aí tem o risco de pegar pessoas, né, muitas vezes inocentes, dos dois lados, do lado palestino também. E aí Israel fica sempre nesse meio caminho, né, vou atacar, mas eu tenho que tomar cuidado, manda panfletos para a população, avisando onde vai atacar, o que vai atacar, né, e muitas vezes o pessoal de lá não se importa muito com isso, né, principalmente o Hamas, e deixa Israel atacar e depois coloca a culpa, né? Quantas vezes a gente não teve que ver a mídia desmentir, né? Como um ataque lá no começo da guerra no hospital em Gaza, e depois vir a mídia e falar Israel tinha atacado o hospital, e depois que não era bem assim, né? Que foi um míssil do Hamas que deu errado e caiu no próprio hospital. Então, infelizmente, a gente vive várias guerras, a terrestre, a aérea, a guerra de narrativas, né? As informações. Há pouco tempo a gente teve no Brasil o Major Rafael Rosenstein, que lançou um livro sobre isso. Ele é porta-voz para o Brasil, né, para as Américas, direto do Exército de Israel, então ele está lá no front, está lá no dia a dia acompanhando, né, e mostrando que tem um outro lado também, né, não é que você não possa lamentar as perdas, as mortes, né, e o sofrimento do povo palestino, mas eu não acredito de maneira nenhuma, mesmo se o governo fosse mais à esquerda, né, o Bibi Netanyahu é considerado direita, para a mídia extrema direita e tudo mais, mas eu acredito que também não estaria necessariamente atacando aleatoriamente, né, o povo palestino, né? Só que tem todos esses entraves, né, do Hamas, de ganhar a guerra das narrativas, né, de muita gente relativizar o que aconteceu no dia 7, com a invasão dos kibbutz, né? Pra quem está nos acompanhando não sabe, o kibbutz é uma espécie de uma colônia agrícola, né? Nasceu num outro tempo em Israel, mais de 70, 80 anos atrás, e agora ainda cultiva algumas características daquela época de a economia
comunitária, né, a questão das pessoas morarem próximas umas das outras, né, colocarem aquilo como vila, mas hoje em dia não tem que também todo mundo trabalha fora, todo mundo, né, não fica só na cultura do kibutz, né, e foi tudo invadido, destruído, assim, né, então acho que são várias guerras que Israel trava ao mesmo tempo, e além desse inimigo, os outros, né, se a gente for considerar os Houthis do Iêmen, o próprio Irã, o Hezbollah, né, se não me engano são 7 frentes, né, no total, então é muita coisa para Israel combater. Me estendi muito aqui na resposta, mas não, perfeito. Eu acho que é isso. A justificativa que pessoas que não conhecem a região, não conhecem o que está acontecendo lá, é que Israel colonizou a Palestina. O que você tem a dizer sobre isso? Aí vai de uma questão, de novo, muito histórica, né, que os judeus já viviam lá, né, como Macabeus, né, tinha outro nome na época, muitos séculos atrás, milênios atrás, com a questão do tempo, né, Jerusalém sempre foi um marco, assim, na capital de Israel, que muita gente não considera também, né, mas que seria, sim, a capital indivisível, né, do povo de Israel, para aqueles que acreditam nisso também, mas sempre foi muito alvo das brigas, né, então, filisteus, romanos, gregos, todo mundo sempre quis aquela região, e teve uma época que até os judeus são proibidos, e aí parece que tem a mudança de nome, né, para a Palestina. Eu não vou lembrar agora, historicamente, em que momento que isso acontece, mas eu sei que teve essa parte, né. E aí, você vê, né, as pessoas têm essa dúvida, né, de Israel ter colonizado a Palestina, mas em 2005, Israel se retira da faixa de Gaza por uma própria opção, né, uma escolha do povo palestino, né. Não, nós queremos governar aqui, né, nós queremos ter um mandato, nós queremos fazer as coisas aqui, então Israel fala, tá bom, é assim que vocês querem, então vamos nos retirar unilateralmente, vamos deixar a cargo de vocês, e 1 ou 2 anos depois, isso foi em 2005, 20 anos atrás, 2 anos depois, o Hamas dá o golpe, né, nas eleições, começa a comandar tudo, e recursos que viriam para lá começam a sumir, começa a construção dos túneis, né, onde muitos dos reféns ainda estão, e onde eles se escondem também. Então, tem essa questão, né, aí vão falar, tem a Judéia, a Samária, mas Israel tenta ver ali a região exatamente que vai construir, né. Claro que não é tudo perfeito, né? Vão ter algumas construções que são, talvez, em locais proibidos, né? É legal a gente tentar também trazer alguém, de repente, para conversar com você que já não só morou, mas esta do israelense viveu, depois até te indico uma pessoa em off. Eu acho assim que eu não consigo ver isso como uma invasão, até pela questão dos números. As pessoas querem pegar números, né? Se você vê o quanto a população palestina cresceu nos últimos 60, 70 anos, e o quanto a população judaica, não só em Israel, mas no mundo, ainda não alcançou a marca que era de 18 milhões antes do Holocausto. O Holocausto foi 80 anos, né? 86 anos, se a gente considerar essa colonização e o suposto massacre do povo palestino, nós somos muito incompetentes. Estamos querendo realmente fazer um massacre, porque qual é o povo massacrado que só cresce? Sim. É o quê? É igual aqueles bichinhos de desenho animado que você bate no vida 2, vida 3, vida 4? E ainda, vou tentar falar mais 2 aspectos, né, que eu acho que é importante. Ainda dessa guerra de narrativas tem aquilo, né, que falam que como é que fala? Não sei se era o de Gaza, ou de... Enfim, que é os palestinos produzem muitos vídeos, né? Se você der uma boa vasculhada na internet, nas redes, você vai achar, né, que os palestinos fazem isso, né? Então, uma criança que está normal, tá ok, aí quando começa a minha câmera filmando ela começa a chorar, começa a se revelar, tá morrendo. Quantas vezes um cara que se denominava jornalista de Gaza, tempos atrás dessa guerra, jornalista de alguma instituição, era o mesmo cara que estava ali esperando, sei lá, né, acompanhando a movimentação, ao mesmo tempo era o cara que era sacrificado. Então, assim, né, se as pessoas repararem nos detalhes, às vezes nos detalhes você consegue entender melhor tudo que está em jogo, né? Israel tem que lutar pela sua sobrevivência, né? Não tem como ser diferente. Tem que, infelizmente, eles se perdem, é uma guerra. Não é uma guerra que Israel começou. E, historicamente, todas as guerras que Israel não começou foi atacada, Israel venceu, né? Israel vencedor. E outra coisa que eu ia te falar, quando você pergunta das minhas experiências em Israel, eu queria até falar para o pessoal, eu morei numa cidade chamada Yafa, né? Jaffa, que tem um porto super importante, e é ao lado de Tel Aviv. E lá, a população predominantemente é árabe, né? A população é mais muçulmana. E eu lembro, assim, de várias vezes que ficava em casa durante o dia, não tinha que trabalhar, enfim, saía cedinho e voltava mais à tarde, à noite. Tinha lá os rituais chamando para as rezas, né, das mesquitas, 5 vezes ao dia. E assim, não sei como seria hoje, né? Não estou lá hoje para falar. Mas na época, não senti nada. Estando lá no meio do pessoal mais árabe, da comunidade, de antissemitismo, de discriminação, pô, você é judeu, o que você está fazendo aqui na nossa cidade? Não. Nunca senti nada, assim, nunca... Eu não sou um cara religioso, ortodoxo, pode ser que muitas pessoas assim estejam nos assistindo, mas eu nunca percebi, assim, nada de errado nessa questão de estar morando num território predominantemente que os árabes são maioria, né?
tem isso, né? Os árabes, muitos lugares de Israel são maioria, né? Tem o bairro dos árabes em Jerusalém, tem lugares que são 2 milhões, né? Se eu não me engano, e alguns quebrados de árabes morando em Israel. Então, poxa, que país é esse que faz o genocídio que a mídia fala tanto, né? E muitas pessoas compram ao redor do mundo e dizimam a população e ainda mantém gente lá dentro da... Sim. Você me trouxe uma questão muito interessante. Também há a acusação de que Israel faz um apartheid entre os judeus e os não-judeus. Você quer dizer? Você que morou lá e presenciou. Sim. Não, a gente via muito muçulmano, muitas pessoas que teoricamente teriam que estar contra, se orgulhando, amando, querendo participar do exército, das forças de defesa de Israel, querendo estar lá servindo o país. Muitas vezes tem os seus direitos, né, garantidos como... Porque assim, tem a diferença, né? A pessoa é considerada israelense, independente se ela é árabe, cristã, judia, ela é considerada israelense. Então ela vai ter os mesmos direitos e deveres de todos que forem assim e estiverem lá, né? Então, essa questão do apartheid eu nunca vi. Uma coisa muito clara que nem precisa morar lá para entender, né? Quanto de árabes, de porcentagem de árabes a gente tem no Congresso israelense, né? Se não me engano, algo em torno de uns 20%. É uma coisa que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente não conhece. Sim. Há uma porcentagem grande, né, de árabes e de muçulmanos dentro do Congresso israelense. Sim. Tem grupos assim que são, nossa, super contra Israel, muitas coisas do governo, do país, que estão lá, que têm o seu direito à voz, à voto, à fala. Então, a gente percebe que tem essa... E isso não vem para cá, né? Isso não é interessante a mídia mostrar, né? Não é uma coisa que as pessoas se interessem, não é aquilo que vende, né? E é o que deveria ser mais vinculado, mais mostrado, né? Eu tive uma experiência, uma cliente que é uma fofa, tem 4 filhos, acho que eu mencionei isso para você, quando eu te convidei, e 4 filhos adultos, mas eu percebi um nível de desconhecimento dela, ao ponto de, logo que começou essa guerra, em que o Hamas entrou, massacrou milhares de civis e sequestrou mais de uma centena de israelenses, judeus ou não. Ela disse, Israel deveria desistir, porque eles já devem estar mortos. E qual é E assim, eu fico pensando, qual é o nível de enviesamento da mídia para que uma pessoa diga uma coisa, uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, que tem seus filhos, diga uma coisa dessa. E o que você pensa a respeito disso, das pessoas que acham que Israel devia parar de atacar? O que acontece se Israel parar, se Israel desistir? Agora, eu espero que não esteja falando bobagem se a frase era atribuída a Golda Meir. Eu acho que era na questão do dia que os árabes amarem mais uns aos outros. Amarem mais os seus filhos. Amarem mais os seus filhos. Amarem do odiarem Israel. Isso, não vai ser guerra. E aí eu não lembro se é dela também a frase, era outra que eu queria lembrar, ou se era outra pessoa, né? Às vezes a gente se perde um pouco. Aquela questão, né? Que se os árabes largarem as armas e tudo mais, acaba a guerra, mas se Israel largar as armas e o seu poderio de defesa, acaba Israel, né? Eu não lembro, a gente precisaria depois pesquisar, trazer o pessoal. Né? Vou te contar um segredinho. Eu estudei bastante história judaica, eu consigo dizer a frase, você me trouxe na mente. É o seguinte, Golda Meir disse, o dia que os nossos inimigos baixarem a paz, baixarem as armas, haverá paz. O dia em que Israel baixar as armas, não haverá Israel. Então foi a Golda também, né? Então, exatamente. Porque muita gente repete a frase do rio ao mar. Explica o que significa. Porque tem gente que acha que, não, é porque a Palestina, o território palestino será todo o território palestino. Mas explique exatamente o que significa essa frase. A frase do rio ao mar seria para destruir, para não existir mais, né, Israel de maneira nenhuma, porque você pega do mar Mediterrâneo, que faz a costa... Só não existir Israel como território, ou não existir os israelenses fisicamente? Não, seria, aí sim seria o tal do genocídio, ou assim, você até pode morar no território israelense, só que você vai ter que se submeter às regras, às leis, às ordens que o pessoal que quer o rio ao mar aconteça. Então não vai mais ter a sociedade estabelecida como Israel, né, cortar,
toda essa parte, assim, né? Não só de dizimar uma população inteira, ou boa Nada parte de parada dela, gay mas em Tel Aviv. não. Acabou. Acaba tudo, não tem mais. A parada gay vai ser jogar gays de cima do prédio. Mais ou menos Vai isso. substituir a melhor parada gay do mundo por jogar gays de cima do prédio, de cabeça para baixo. Sim. Que é o que Bastante. acontece na Palestina, é isso? É. Meu Deus. E você vê, né? A gente estava falando da valorização da vida, né? Que Israel valoriza mesmo que tenha um corpo e não mais uma pessoa viva para fazer os rituais, né? Segundo a religião, de enterro, de luto, né? Então tem todo um processo, né? Por isso que a gente não deixa ninguém para trás, né? Foi mesmo durante essa guerra teve corpo de pessoas que morreram há não sei quantos anos e estavam lá, né? Ainda em Gaza, Sim, e foram resgatados, sequestrados também. Então você percebe que é uma coisa que Israel tem muito vivo, né? É muito irônico, né? Mas a maioria das pessoas que estavam, óbvio, naquele festival que começou a acontecer toda a tragédia, estavam lá festejando a vida, estavam lá festejando estarem entre eles. Você pode até não gostar, é rave, é hétero e tudo, mas as pessoas estavam lá, entendeu? No interesse das pessoas. Sem mexer com ninguém. Ninguém estava lá, vamos aqui se reunir, fazermos uma festa e vamos atacar o Hamas e vamos acabar com a O que é o Hamas? Explique em poucas palavras o que é o Hamas, porque tem muita gente que acha que é político. O que é o Hamas? O Hamas, infelizmente, é um grupo terrorista armado que tem até no seu estatuto a ordem de que Israel não pode mais existir, que não deve haver mais Israel, que os judeus têm que ser eliminados, né? Que a grande batuta deles assim é essa, né? Que Israel não tenha mais o tal do lugar de fala, da sua voz no mundo, porque não merecem, né? Aí você pode entrar nas questões, né, de qual o lado muçulmano que representa, né, exatamente, mas é um pouco isso, é colocar a religião deles. E assim, a gente pode falar até que é o que você estava falando agora sobre os gays, os negros. A gente vê muita manifestação pelo mundo também que o pessoal fala, são frangos para o KFC, né, que são gays pela Palestina, ou queers for Palestine. E, gente, a Kelly acabou de dizer, se eles estão lá em Gaza, sob o domínio do Hamas, o Hamas faz exatamente isso, joga de prédios enormes, né, e mata. Tem muita gente aqui no Brasil, em outros lugares, principalmente pessoas mais alinhadas à esquerda, adoram ir contra Israel, mas se estiverem lá, e dependendo de como forem tratados, sexualmente gays, negros e etc., não vão ser bem vistos e bem-vindos para ajudar o Hamas em algo, vão ser dizimados, eliminados do mesmo jeito, né? O que aconteceria comigo se eu estivesse na faixa de Gaza, nessa proximidade de um homem que não é meu marido, meu pai, meu irmão, nem parente meu? O que aconteceria comigo?